Olá, Shalom, sejam bem-vindos à Casa dos Binenos Sim. Estamos de volta com a entrevista, a segunda entrevista com Rabino Jacob de Oliveira, nos nossos estúdios. E nesse podcast, o Rabino Jacob de Oliveira, que já falou sobre a sua experiência, como que foi a investigação sobre suas origens judaicas, até o momento em que se tornou um cidadão israelense, serviu o IDF e também estudou, fez yeshivá, importantes centros de estudos judaicos em Israel. E hoje, como conceituado rabino no Brasil, ele se dedica grandemente às tradições, as tradições ocultas, deixadas como legados dos Binenos Sim, né? A cultura cripto-judaica que os brasileiros trazem no seu comportamento, nas suas reações, e muitos deles não fazem ideia do que se trata. E hoje o Rabino vai trazer muitas informações, vai nos falar sobre essas tradições, os católicos, os evangélicos, os brasileiros que têm essa origem, e que isso, além dos nomes, dos registros, além de todo o rastro documental que as pessoas deixam, registro de batismo, registro de óbito, o lugar onde foi enterrado, por onde chegaram no Brasil. Então, os genealogistas hoje estão traçando, estão buscando essas origens, que são acompanhadas e confirmadas pelos comportamentos, pelos diversos comportamentos judaicos, cripto-judaicos, que os brasileiros trazem e não fazem ideia dos seus significados. Olá, Rabino, seja bem-vindo. Obrigado, Shalom. Rabino, a primeira pergunta que eu vou fazer ao senhor, nesse sentido, existe algumas igrejas no Brasil, por exemplo, existe registro até do historiador Paulo Valadares, que registrou que algumas igrejas em São João do Meriti, no Rio de Janeiro, e algumas igrejas em Minas Gerais, elas são igrejas num formato de mosteiros, em que essas comunidades cristãs, católicas, foram desenvolvidas por cripto-judeus, por Benanussi, os Binenos Sim, que organizavam as famílias e eles mesmos organizavam suas próprias comunidades. Quando não, o padre, o bispo, eram também um judeu que mantinham as suas tradições ocultas. E a curiosidade que ele fala nesse relato da história do nosso país é que essas igrejas, elas adotavam santos bíblicos, por exemplo, São Jonas, Moisés, Samuel, ou seja, elas não faziam uso de divindades ou de santos do Novo Testamento ou de outras origens, já como uma forma de alta preservação, né? O que mais que o senhor acrescenta sobre as descobertas desse mundo oculto judaico que hoje não tem mais a perseguição da Inquisição? Eu diria que entre os nomes mais citados desses santos, que chamam os cristãos de Antigo Testamento, está exatamente a mãe do profeta Samuel. Daí vem o sobrenome Santana. Santa Ana. Santa Ana. E é muito interessante porque é o nome que mais sai em todas as comunidades, ou quase todas, onde houve veneno sim. Outra coisa que, aliás, foi o professor Valadares também, que chamou a atenção disso, quando eu relatei que minha família tem origem judaica, porque criaram uma capela em Oliveira dos Brejinhos. Então, por que a família criou uma capela que foi a que deu origem a Oliveira dos Brejinhos?
E essa capela, ela foi exatamente o começo da nova vila, Oliveira dos Brejinhos, na Bahia. E é interessante porque isso aí foi desenvolvido de uma forma que exatamente servia como uma identidade, uma identificação. Eu me esqueci do nome que colocaram, mas ele chamou a atenção para o nome, exatamente. E é interessante notar que em Minas Gerais, nas cidades de Uberaba e Uberlândia, eu acho que um dos dois ou os dois, ainda há igrejas que mantêm o costume de cobrir os santos durante a semana chamada Semana Santa dos cristãos. E para quem não sabe, as casas, como eu falei no relato anterior, muitas das famílias mantinham alguma imagem exatamente para servir de um disfarce. E esse disfarce, durante a Semana Santa, era coberto. E quando era coberto, geralmente era um pano preto. Não sempre, mas geralmente era um pano preto. E era coberto exatamente para não estar dando valor a essas coisas na semana especial deles. E quando isso acontecia, esse pano preto, e eram perguntados pelos vizinhos por que fazem isso, eles respondiam que é porque o santo está de luto. Mas, na verdade, era uma forma de se desfazer disso. Então, nesse caso, nós temos até igrejas em Uberaba que ainda mantêm o costume, o próprio padre faz isso. Ou seja, ainda há resquícios de padres que vêm dessas famílias. Ou seja, esse costume de cobrir as imagens de santos da Igreja Católica no período da Semana Santa com um tecido preto é uma forma de anulação para esse cripto-judeu? Exatamente. Ele está anulando aquela idolatria, Exato. E normalmente, Rabino, coincide, né, a semana da Quaresma, da Páscoa cristã, a exemplo desse ano que coincidiu, né, o Pêssar na mesma semana em que os cristãos estavam celebrando a Páscoa judaica. Nem sempre coincide, mas a questão é que na Semana Santa mesmo, as imagens são cobertas. Se a pessoa tem imagens. Mesmo que não coincida. É. Agora, um dos relatos interessantes é que os oratórios, né? Existia diferentes comportamentos desses cristãos novos com os oratórios que eles mantinham normalmente nas portas de suas casas, nas entradas, né? Com alguma imagem, alguma divindade cristã escolhida, e que também eles mantinham nesses oratórios, que também eram feitos e fabricados por cristãos novos. Os oratórios que eu sim conheço são oratórios dentro de casa, uma pequena capelinha dentro de casa, e isso aí geralmente tinha um símbolo judaico oculto, um Magen David oculto. Aparentemente tinha uma cruz, mas quando a pessoa observava bem, descobria o Magen David. Ou Shin, né? Eu vi algumas no Nordeste com Shin. Exato. Né? Aliás, recentemente, um primo meu descobriu um baú da família com Magen David e inscrições hebraicas. Muito interessante, lá na Bahia também. Agora, o oratório, em algumas famílias, ele era usado exatamente, a semana toda tinha uma imagem lá dentro, que era para disfarce, mas quando chegava a sexta-feira à noite, essa imagem era retirada e colocada um copinho com vela de azeite para Shabbat. Entendi. Então a presença da imagem era substituída por uma vela acesa. Isso. Agora, cabe lembrar, é muito importante, que esse costume de acender duas velas é uma coisa praticamente recente que nasceu no leste europeu. Né? O que consta mesmo no Talmud não é Nerot Shabbat, é Ner Shabbat. Então, era uma lâmpada só que era acesa, e assim mantiveram os cripto-judeus que vieram para cá. Até como eu citei, a questão do escaldamento da carne, que mantiveram, eu citei num dos meus vídeos que estão no YouTube. Entre os costumes está o costume de colocar a carne antes de cozinhar em água fervente para fechar qualquer saída de sangue. Então, tem outros costumes que também são muito importantes, e tem que lembrar que muitos desses costumes também foram absorvidos futuramente por pessoas que não tinham nada a ver com as famílias. Né? Nem todos os costumes foram mantidos apenas entre os. Isso ganhou uma proporção
a parte dessas famílias de cristãos novos? Sim, porque Outros adotavam esses costumes. sim, porque às vezes sempre uma pessoa pergunta, fica curioso, pergunta e Por que você faz isso? e depende da resposta, ele acaba aderindo ao costume. Acaba adotando aquele costume. Sim. A forma como abate o frango também é uma identidade, né, mantida por esses cristãos novos que seguiam o rito da Sheritah, não é, Rabino? Não fica só nisso. Eu achei interessante lá em Goiás, eu conheci um fazendeiro e logicamente a origem dele deve ter alguma origem de cristãos novos. Eu não o considero judeu, mas eu sei que ele deve ter origens pelo seguinte: ele sabia fazer uma coisa que nem a maioria dos shohatim de hoje sabe: extrair o nervo ciático. E ele fazia isso com tanta destreza e com tanta rapidez que eu fiquei surpreso. É uma coisa muito bem conservada. E eu perguntei, ele falou: é tradição de família. Meu pai fazia, meu avô fazia, eu também faço. Nós não comemos isso. Rabino, então nessas famílias, né, os cristãos novos que adotavam, né, eles tinham. O meu sogro fala que os pais, a mãe dele tinha, os avós dele tinha muitas imagens em todo canto da casa, principalmente no quarto. Eles mantinham algum santuário ali onde era intensa a presença dessas imagens. Era uma forma deles provarem para os cristãos velhos de que eles eram cristãos. Esse excesso e algumas práticas cristãs, como o número de imagens que eles têm. Eu vi também em uma reportagem muitos cristãos novos, conhecidamente cristãos novos, eles têm inúmeras imagens de santos, né, de divindades cristãs nos seus santuários. Pode acontecer, pois a questão dos criptos judeus, cada região teve coisas diferentes. Não é todos. São circunstanciais. O lugar onde foi muito perseguido, em que ele precisou dessa alta afirmação entre os cristãos, de repente eles excediam dos costumes cristãos para provarem, para externarem isso. Exatamente. Inclusive aquilo que eu falei, toda a família de cristãos novos sempre teve um padre, pelo menos em cada geração. Por quê? Porque naquela época só os padres tinham acesso à Bíblia, só os padres tinham acesso a escritos filosóficos do clero, e isso eram coisas que eram de suma importância para o pessoal que queria direcionar, que queria ajudar no conhecimento, no dia a dia do pessoal de origem judaica. Então, os padres, eles eram exatamente colocados lá para servir ao povo. E foi o caso, inclusive, de da minha família no México, que se chamava não sei o que, de Oliveira. E esse Oliveira, ele provou, com a genealogia que a família tinha, nosso nome era Benveniste, então nós tínhamos uma genealogia muito extensa que chegava até o profeta Samuel, até Corá. E essa genealogia, ele trouxe e provou por A mais B ao clero que ele era descendente direto de José de Arimateia, que concedeu o túmulo ao Messias cristão. Ele conseguiu uma ligação, uma ligação inusitada de ninguém mais, ninguém menos do que um senador que teve os cuidados finais do corpo de Jesus. Exatamente. Isso? É que não davam direito a nenhum padre que tivesse origem cristã nova. Ele tinha que ter pureza de sangue. Sim, para ser bispo tinha que ser isso. Agora, ele queria ser bispo porque ele ia poder agilizar mais e observar mais e saber mais. Então, ele chegou e provou que era descendente de José de Arimateia. Agora, Yosef é um nome muito comum. Arimateia era uma cidade. Quantos José tinham lá, eu não sei. Ele provou, ele sempre, não sei como ele conseguiu. Ele conseguiu provar que era um José e Arimateia era cidade, ou seja, é um nome comum, Rabino. Então, Yosef. E realmente a cidade de origem dos Oliveira é Ramataim, ou Ramataim Tzofim, que se chama Arimateia no livro dos cristãos. E provando ser um descendente de José de Arimateia, ele conseguiu essa elevação episcopal, é isso? Exatamente. Se tornou bispo. Exatamente. Com a finalidade de ajudar. Mas teve alguns padres que também perderam a paciência.
Nós temos o Manuel de Oliveira, aqui em Minas Gerais. Tivemos o Manuel de Oliveira, que quando veio o visitador, o que ele fez? Os badalos, os sinos da igreja eram obrigados que tocassem por muito tempo até o visitador da Inquisição entrar na cidade. Só que quando o visitador chegou na distância que já dava para ver os sinos, ele não ouviu nada. Quando ele entrou na cidade, também nada. Quando ele mandou verificar o que estava acontecendo, descobriram que os badalos dos sinos tinham sido retirados. Esse Manuel de Oliveira, depois de uma boa investigação, acabou sendo descoberto e levado e condenado pela Inquisição, lógico. Foi descoberto judeu praticante. Um padre, né? Um padre. Interessante. Muitos padres, né, estão entre os processos e as vítimas daqueles que foram condenados no Tribunal do Santo Ofício em Lisboa, estão nos arquivos antes secretos e hoje são arquivos públicos, né, que estão revelando inúmeras pessoas, inúmeros brasileiros, têm sido ferramentas para os genealogistas, os historiadores que se aplicam em buscar essas origens. É uma grande ferramenta. E agora, com o avanço, Rabino, da tecnologia, a velocidade da informação, muitas pessoas estão fazendo com precisão essas buscas, né? É sabido que esses visitadores, esses inquisidores, eles eram peritos em buscar essas origens em pessoas de que já passavam desapercebidos numa sociedade de cristãos velhos, já faziam parte de uma primeira classe, né? De uma sociedade de primeira classe, mas que a Inquisição ela era um caça-níqueis, né? Ela procurava os bens e fortunas de judeus e eles conseguiam chegar até a 7ª geração. Quando encontrava um judeu, um judaizante, ou uma pessoa que um judeu, um cristão novo com crime de judaísmo, de prática judaizante, então eles conseguiam perseguir, né, essas gerações, até 7 gerações. Recentemente eu vi uma reportagem, o Rabino de repente pode confirmar, sobre o Knesset falando sobre o reconhecimento das gerações. Parece que a agência judaica ela vai reconhecer até a 3ª geração para aliar, sendo que no Holocausto, a SS, a Gestapo, elas buscavam nos europeus até a 10ª geração dessas pessoas que passavam desapercebidos ou que chamavam a atenção, como esse padre, né, para ver se ele tinha essa ascendência, se ele tinha essa origem judaica. Então, Rabino, isso era muito comum, né? Na busca de um judaizante, na busca da fortuna, principalmente se o suspeito era dono de engenho, né? se ele tinha aquisição, se ele tinha propriedade, se ele tinha fortunas, ou se os seus parentes tivessem fortunas, certamente ele seria alvo da investigação das suas origens judaicas. Exatamente, essa é a origem do Santo do Pauoco. O Santo do Pauoco. Já ouviu falar disso? Já ouvi falar. O que significa, Rabino? Santo do Pauoco nasceu em Minas Gerais, entre as pessoas de origem judaica, e começaram a fazer imagens, segundo aquelas imagens que os cristãos faziam, e só que oco por dentro, onde eles colocavam todo o ouro que eles conseguiam para evitar que, quando viessem o pessoal de Portugal, levassem tudo. Então, nas imagens era o cofre. Onde eles colocavam as pedras preciosas? Sim. Ouros. Se tornou coisas de valores. Santo do Pauoco. Interessante. É por isso que dizem hoje, quando chega uma pessoa, você é um santo do Pauoco. Quer dizer, você não é um santo verdadeiro, você é um santo falso. Falso. Porque os judeus usaram esses santos falsos. Faziam uso. Para esconder o dinheiro. Muito bem. Uma outra curiosidade, Rabino, nós já falamos aqui do abate, né? Alguns comportamentos, como apontar o dedo para as estrelas, não varrer o lixo, varrer a casa passando com o lixo pela porta. O que significa isso, Rabino?
esses A questão do costumes? lixo, aliás, tem alguns lugares que o costume vai mais do que simplesmente varrer em direção à saída. Tem muitos lugares que até hoje mantêm o costume de levantar o lixo antes de passar pela porta, por causa, no passado, pelo respeito à mezuzá. Então, a questão é que o costume judaico é varrer em direção à, à saída da casa, ao fundo da casa. E quando tinha algum enterro, então, era para a saída, para a entrada da casa. Varrer ao contrário. Então, varrer ao contrário se tornou um sinal de mau presságio. E a mesma coisa, quando voltavam do cemitério, deixavam os sapatos fora de casa, entravam, já tomavam banho, trocavam de roupa. A questão de evitar a terra do cemitério em casa. Então, essas coisas todas ficaram em muitas famílias. O costume de jogar umas pedrinhas em cima do túmulo, cada vez que visita, também há em muitos lugares, principalmente na Bahia. E cobrir os espelhos quando morre alguém, também ficou com muitas famílias. Se uma pessoa faleceu, por 7 dias cobrem os espelhos. E também a questão do enterro em si, né? O enterro enrolado num pano. Muitos casos ainda no Nordeste até hoje levam o falecido num caixão, chegando lá, colocam numa rede e a rede vai direto numa terra virgem. Porque isso é muito importante no judaísmo. Ele é sepultado dentro de uma mortalha, né? Dentro de um Não, dentro da tecido. mortalha sim, mas eu estou falando sobre a rede, porque ele, no lugar de colocar um invólucro de madeira, coloca um invólucro de pano mesmo para. Né? Muito bem. E os nomes, rabinos? Antes do senhor falar dos nomes, né, que as pessoas começam a fazer as suas buscas, né, pesquisas, pelos nomes de origem sefaradita, ou a origem dos nomes, o historiador Dr. Paulo Valadares, ele também desenvolveu um livro chamado Dicionário de Sobrenomes Sefaradita. Né? Sim, O senhor se chama Jacob de Oliveira. sim. Né? O senhor diz que as suas origens ela remonta até o profeta Shmuel Hanavi, Korah. Como que hoje faz essas buscas? Quais são as ferramentas em que as pessoas começam a fazer essas buscas hoje? Veja bem, os benvenistas, uma parte deles, pelo menos, e os Horowitz, que são ramificações diferentes da mesma família, descendem de Rebbe Zerahia Halevi. Rebbe Zerahia Halevi foi um grande rabino que viveu na Espanha, na região da Catalunha e Castela, na, por volta do ano 1100, mais ou menos. Esse rabino, ele foi um rabino tão importante que aos 17 anos, aos 19 anos de idade, ele escreveu um comentário inteiro sobre o maior rabino da época, criticando, aliás, em vários pontos, a promulgação e a interpretação desse rabino, que foi Rebbe Yitzhak Alfasi. Então, por causa disso, os rabinos da Provença saíram contra ele, né, porque ele era muito jovem para fazer isso. Só que juventude e conhecimento, às vezes, não tem nada a ver uma coisa com outra. Pode ser que a pessoa seja jovem e tenha muito. Então, sabe-se que Rebbe Zerahia Halevi, ele se cogominava também Haitzhari, porque Yitzhar foi o pai de Korah. Então, daí se sabe que essa família de Rebbe Zerahia Halevi descendia diretamente do profeta Samuel. Agora, aliás, de Reman Ezrahi, que foi o filho do profeta Samuel, que foi cantor no Beit HaMikdash. Então, esses descendentes de Reman Ezrahi, eles tinham a genealogia em pergaminhos por gerações. E é por isso que o padre Manuel de Oliveira conseguiu provar que ele era descendente direto de José de Arimateia. Sim, sim. Então é uma família de uma casta, né, de levitas, né? Uma casta de levitas que tinham a tradição de manter os nomes em pergaminhos. Uhum. Bom, e não, todas as famílias da Espanha e Portugal tinham esse costume. Isso não é um costume, isso era uma coisa que era muito importante. A genealogia sempre foi muito importante. E isso é o que se chamam no judaísmo de Mishpachot Miuchasot. Mantiveram isso. Os Kohanim de Djerba, na Tunísia também, é uma cidade que todo mundo era família de Kohanim.
cada um sabia exatamente de que ordem de Kohanim eles saíram quando saíram da terra de Israel. Quando saíram de Israel. E todos eles tinham cartas em pergaminho, assim como muitas famílias yemenitas. É sabido também, Rabino, que os casamentos endogâmicos, né, que era mantido por judeus, o senhor poderia falar de repente até de como que isso se desenvolveu na sua própria família? Ele tinha um reforço de decretos da igreja de que não permitia de que cristãos velhos se casassem com cristãos novos, né? Ou seja, os cristãos novos foram os judeus foram convertidos em cristãos novos para que fossem assimilados dentro das tradições da igreja, que se tornassem cristãos, ou que pelo menos os seus filhos, obviamente, se tornariam cristãos, ou que seriam desligados completamente da sua identidade judaica. Mas o preconceito da igreja também contribuiu para que esses decretos proibissem casamentos, a união de cristãos velhos com cristãos novos, já que, do outro lado, os judeus se autopreservavam casando-se entre parentes próximos, primos. Como que isso se desenvolveu, Rabino? Como que foi na sua família? Na minha família é muito complicado, porque a gente já nem sabe quem é quem, né? É muito complicado mesmo. Mas como isso se desenvolveu na minha família, eu acho que é a mesma história de todos, né? E o que acontece é o seguinte: começaram os judeus a perder a confiança uns nos outros, porque muitos acabaram delatando quem era judeu para escapar a uma punição severa. E quem conhece o suplício de Antônio José da Silva sabe muito bem o que era isso. No interrogatório dele quebraram todos os dedos, ele não conseguiu assinar o documento. Ele não tinha um dedo inteiro. Ele era um poeta, um Não, artista? ele era um dramaturgo, um advogado e dramaturgo. E ele usou os dramas para criticar a Igreja Católica e a Inquisição. E a Inquisição prendeu-o, mas não tinha provas contra ele. Eles não conseguiram provar nada. E teve uma escrava que delatou. Com essa delação, ele foi preso e uns dizem que ele jejuava toda segunda e quinta, porque ele não podia cumprir os mandamentos, e outros dizem que durante essa prisão última que ele teve, ele foi preso exatamente quando ia cair o Yom Kippur. E como ele jejuou no Yom Kippur, então está comprovado. É judeu. Só restava É judaizante, porque conhecidamente ele era um cristão novo. Sim. E o cristão novo que surpreendido na prática na prática judaizante era levado ao Santo Ofício. Exatamente. Aos tribunais do Santo Ofício. Então o casamento endogâmico ele se dava entre primos. Entre primos, principalmente para conservar as origens com certeza absoluta. E também nasceu dessa desconfiança uns dos outros. Porque é o que acontece até hoje, né? Nós vemos aí que o pessoal sefaradita do Brasil, o pessoal que se chamam Anusim, né, por causa da Inquisição, esse pessoal todo tem dificuldade de se juntar. A gente percebe essa dificuldade. Isso é uma mentalidade que foi construída pelos anos da perseguição da Inquisição, porque uns já não conseguiam mais confiar nos outros. Há uma resistência. Sim, não exatamente resistência, uma dificuldade de confiar que o outro não ia delatar. Um bloqueio. Sim. Um bloqueio. Muito bem. Nesses casamentos endogâmicos, surgia, por exemplo, é muito comum os judeus do leste da Europa, eles também mantiveram esse comportamento de casamentos endogâmicos. E hoje existe muitas falhas genéticas desse comportamento do casamento muito próximo, familiar. Isso foi comum também entre os sefaraditas, entre os cristãos novos, em toda a parte do mundo, Bino? Eu não sei dizer se isso foi comum, porque dizer que foi comum a todos é complicado. A falha genética. Mas existem falhas genéticas em todo lugar onde houver um casamento assim. Por exemplo, na minha família eu posso citar 2 casos. Eu tenho 2 primos, que esses 2 primos só têm 3 dedos em cada mão. E eu tenho outro caso, que é outro primo, que os pais são primos, os avós eram primos, e ele tem
já desde criança, não, da cintura para baixo, o corpo dele não funciona nada. Só que ele é um gênio e muito inteligente, é incrível. O que ele perdeu em pernas, ele ganhou em cérebro. Sim, foi compensado no conhecimento, Exato. sabedoria. Capacidade intelectual. Certo. Então existe nessas essas falhas genéticas desse comportamento do casamento endogâmico que ainda é praticado no Nordeste, Norte e Nordeste. Eu acho que até no meu caso eu posso dizer que tem algum problema genético pela minha sensibilidade à luz. Eu tenho olhos escuros e apesar disso eu tenho sensibilidade à luz que é comum a nórdicos. O próprio médico primeiro que me examinou a primeira vez falou que achava que eu tinha glaucoma. Ele não falou que achava, falava que eu tinha, mas depois isso foi desfeito. Mas se alguém ligasse uma luz num quarto escuro onde eu estivesse, eu ia passar o dia inteiro com dor de cabeça. Rabino, os meninos, sim, eles não foram vítimas somente da conversão forçada dos cristãos, né? Isso também se deu na Espanha, onde a presença árabe e as dissidências dos califados que surgiam na Idade de Ouro entre os árabes, no caminho muitos judeus foram convertidos ao islamismo. Quais foram os costumes cripto-judaicos que se desenvolveram entre os não os cristãos novos, mas entre os meninos sim que foram convertidos ao islamismo? Rambam foi um Ben-Anussi? O Rambam, ele foi um anus e ele deu um conselho muito especial aos judeus no Iêmen que estavam sendo perseguidos, que quando eles fosse exigido deles falar a frase que converte a pessoa ao islamismo, né? A pessoa diz que o Muhammad é o enviado de Deus e que não há Deus senão Deus, o Muhammad deve ser enviado. Então, na hora que a pessoa fala isso, profere isso diante de muçulmanos, ele automaticamente se batizou. Esse é o batismo para eles. Não precisa mais nada. Então, o Rambam aconselhou aos judeus que estavam sendo colocados em situações assim, que dissessem La ilaha illallah wa Muhammadu Rasulullah. Ele disse, como eles não têm a letra P, eles vão escutar como se fosse outra letra. Eles vão pensar que você falou Re. E por enquanto você faz de conta que é muçulmano e tudo bem. Quando mudar a política, mudar o reinado, aí vocês vão lá e contam como foi feito e deixam as coisas como estão e continuam judeus. E ele conseguiu. Por isso que a maioria dos iemenitas até hoje são adeptos do Rambam. Então eu mesmo considero o Rambam como o pai dos Anusim porque ele passou por isso no Marrocos. Foi convertido, supostamente, à força. Foi convertido à força. Logicamente ele agiu assim. E quando ele chegou no Egito, os ministros do rei, do sultão, que quiseram levá-lo ao julgamento como um muçulmano que deixou a religião, que é a pena de morte. Moshe Ben Maimon, para quem não conhece, né, o Rabino poderá falar um pouco mais sobre ele, autor de vários dos 13 princípios da fé judaica, né? O Guia dos Perplexos. Ele não é o autor, os 13 princípios, eles constam no Talmud. Ele simplesmente reuniu tudo e compilou em conjunto. Ele organizou. Sim, organizou. A mesma coisa com toda a halakha. O Mishneh Torah é um compêndio de halakha, assunto após assunto após assunto, detalhes após detalhes, que é composto de tudo o que foi promulgado no Talmud. Ele era filho de um Dayan, né, Moshe Ben Maimon. Filho, neto, bisneto, né, da família toda. Descendente direto de Hillel. E Hillel, por sua vez, da tribo de Benjamim. Diferentemente de alguns rabinos que dizem aí que Hillel era de David, porque era Nassi. Nós temos que lembrar que no tratado, no Talmud de Jerusalém, tem um trecho que diz o seguinte. Hillel disse, se Mor Ukba, que era o descendente do rei David, que era o exilado na Babilônia, viesse para a terra de Israel, eu concederia para ele o meu lugar, porque ele é descendente de David pelos pais, e eu sou descendente do rei David pela mãe. Ou seja, pelo pai, eu sou de Benjamim. E ele falou bem claro.
Então, Rambam era da tribo de Benjamim, ainda se sabia. Quando os sefaraditas chegavam em certos países, como na Polônia, chegaram bastante sefaraditas, fugindo da Inquisição, alguns queriam exigir que eles se deitassem na porta da sinagoga e todo mundo passasse por cima. Se ele aceitasse isso, ele seria permitido entrar. Uma humilhação. Humilhação. Mas isso não aconteceu em todo lugar. Houve lugares que eles foram bem recebidos e, por exemplo, em Frankfurt e Hamburgo, houve comunidades muito grandes de sefaraditas. As famílias Horowitz, família Pasternak, família Bergman, quando são Kohanim, ou Berger, quando são Kohanim, são todos de origem sefaradita. E eles foram muito bem recebidos, né, nos respectivos lugares, principalmente em Frankfurt e Hamburgo. Os sefaraditas portugueses que chegaram na Holanda foram muito mal recebidos, e não somente que eles foram muito mal recebidos, Ashkenazi, Levi, procurou-os às escondidas e aconselhou que eles buscassem trazer rabinos do Marrocos para lá, porque entre o pessoal Ashkenazi eles não iriam conseguir nada, e foi o que eles fizeram. E importante ressaltar que, infelizmente, isso também, toda ação tem reação. Como eles não foram bem aceitos, o que eles fizeram foi uma coisa muito grave posteriormente, que chegou a ser Sinat Hinam. Os Ashkenazim não eram contados para Minyan, na sinagoga dos hispano-portugueses. Então, começa-se a segregação entre os judeus, né? Isso. Agora, esse relato, né, Rabino, estamos aí para concluir essa parte da entrevista em que estamos tratando sobre os costumes, né, dos Benanussi, dos cristãos novos, as tradições, a cultura cripto-judaica que se desenvolveu de diferentes formas. Essa 1 hora de podcast com a presença ilustre do Rabino Jacob de Oliveira não seria suficiente, né, para trazer, para falar, para narrar todos os comportamentos que estão em milhares de brasileiros, não têm exatamente a ideia das suas origens e a que pertence ou da onde vieram, mesmo estando providos, né, de importantes ferramentas, instrumentos e documentos, né, que possibilitam as pessoas fazerem essa religação. Agora, é nesses relatos, rabinos, que nós vimos a explicação de Condedré e também a declaração que é feita antes, né? Uhum. Porque era exatamente no período do Yom Kippur de que muitos desses cristãos novos ou desses judeus que eram convertidos ao islamismo, eles procuravam as comunidades, as escondidas, e havia essa rejeição, essa humilhação, já que os judeus que não se submeteram às conversões forçadas, eles não aceitavam os judeus que preferiram aceitar a conversão do que ser um mártir, ou até judeus que se convertiam voluntariamente para permanecerem nos negócios, já que o trânsito da comunidade judaica, o trânsito desses judeus era muito intenso nas rotas comerciais e também nas classes que estavam próximos às cortes. Então, para não perderem essas posições, muitos acabavam assumindo a conversão, seja islâmica ou seja cristã, mas que no momento do Rosh Hashanah, do Ano Novo Judaico, ou do Yom Kippur, eles procuravam suas respectivas sinagogas ocultamente para celebrarem ou para rezarem Yom Kippur, e havia essa reação dos judeus que não haviam submetido a essas conversões forçadas. Rabino, isso também acaba por ser um retrato hoje de todas as pessoas que, descobrindo suas origens, né, e que não aceita a Trindade, que não aceita ali o Novo Testamento, ela não aceita a messianidade de Jesus, automaticamente, sem um proselitismo, isso está muito natural. Muito natural. Mostrei para o senhor hoje um contato de uma pessoa que inserida dentro até do protestantismo, Rabino. E o senhor vai me falar agora o que é mais fácil. Aonde é mais fácil perder as tradições cripto-judaicas? Dentro do catolicismo ou dentro do protestantismo? Logicamente, dentro do protestantismo.
o protestante não faz o sinal da cruz. Certo. O sinal da cruz feito entre os anusim, entre os criptos judeus, Sim. é uma coisa que não é algo realmente cristão. O cristão tem que pegar a mão, colocar entre os olhos, na testa, e depois desce até o umbigo, e do umbigo é que vai para o lado esquerdo, no ombro, e depois para o outro lado, o lado direito. E aí faz uma cruz perfeita. Os criptos-judeus fizeram algo diferente. Eles iludiam. Iludiram. Eles faziam a cruz, iam da testa até o peito, mais ou menos, onde chamam de boca do estômago. Senhor, faça para o triângulo. É o triângulo? É um triângulo. Eles faziam aqui, depois aqui, não iam até lá embaixo. Não se torna cruz. Quando vinham para cá e para cá, ficava um triângulo. Tá. Ou se não ficasse triângulo, ficava uma cruz. A cruz é da testa ao umbigo e depois os dois lados. Os dois lados do peito. Foi assim que me ensinaram na escola quando eu entrei com 8 anos de idade, né? Uhum. E foi nisso aí que eu percebi já mais uma diferença entre o que nós fazíamos, que aliás nós não fazíamos sempre, Eles faziam errados, propositalmente. Propositalmente errado. Ensinavam errado. Então, os cristãos novos, a tradição cripto-judaica não era a de fazer o sinal da cruz. Tem outra coisa interessante, é o Pai Nosso do cripto-judeu, o Pai Nosso dos Anusim, nunca é completo. Eu não lembro como termina lá o Pai Nosso no Novo Testamento, porque primeiro... o senhor não fez a primeira comunhão. Não só não fiz, como o final do Pai Nosso, nenhum dos Anusim fazia completo. Não conclui. Não conclui. Lê incompleto. Agora, o interessante é que nessa questão de costumes, como eu falei antes, há variações. Há casos de pessoas que tomaram aquele caminho mais radical. Sim. Por exemplo, a proibição de comer laticínio com carne. Então, a proibição é, se você tomou leite, você não precisa esperar muito, né? Basta até, para os sefaraditas, basta até enxaguar a boca e você já pode comer carne. Agora, se foi o contrário, se foi um queijo duro, pelo menos uma meia hora, já ao contrário, você comeu carne, agora para comer alguma coisa de laticínio, aí vai variar de acordo com as comunidades. Tem comunidades que esperam 4 horas, comunidades que esperam 2 horas, comunidades que esperam 6 horas, a maioria 6 horas. Então é de 4 a 6 horas o intervalo para quem comeu carne e depois o derivado do leite. Isso entre algumas entre uma interpretação e outra. Né? Sim, é questão de costume. Sim. Mas, de acordo com o Rambam, no Mishnah Torah, é mais ou menos 6 horas. Ele não fala nem exato, é mais ou menos. Mas, isso é halakha, né? Esse é estudo de halakha. Agora, o interessante é que há famílias cripto-judaicas, famílias de Anusim, que no dia que tomavam leite, não comiam carne de jeito nenhum. E no dia que comiam carne, não tomavam leite de jeito nenhum também. Não arriscavam às 6 horas. Um exageraram isso aí. Tornaram radicais. Então, quando a pessoa sai do catolicismo, porque, por exemplo, o acendimento das velas, que a igreja usa para os santos ou para os seus dias sagrados, né, isso foi muito explorado na tradição cripto-judaica, né, Rabino? Exatamente. É por isso... Acender a luz para o Shabat, eles acabavam explorando isso disfarçadamente nas crenças católicas. E é por isso que é complicado quando você tem, quando vem uma pessoa procurar dizendo que acha que ele é dos Anusim por causa do sobrenome. Os sobrenomes dos Anusim, geralmente, na maioria dos casos, foram comuns para todo português e todo espanhol. Fora alguns casos que são exceções. Certo. As exceções, a família Azevedo, por exemplo, que o nome se deriva do hebraico, Azeved. A família Fonseca, que todo mundo sabe que a fonte deles é realmente de família de Kohanim. Tem também os Antunes. Agora, os Antunes eu não tenho certeza absoluta se são todos os Antunes ou não. Mas a maioria dos Antunes tinham até o símbolo do brasão com as duas mãos em forma de Birkat Kohanim, assim, né? Faziam... Qual família, Rabino? Antunes. Antunes. Kohanim. E então, quando... Aqueles que atiraram nos padres na Bahia, né? Eles simplesmente chegaram para os padres, quando os padres chegaram na cidade, e falaram: nós somos macabeus, porque a tradição deles é que eles são realmente descendentes dos macabeus. E atiraram os padres. Naquela época era o
arcabuz, né? Atiraram, encheram os padres de... Cheiro de bala, os padres. Então, as famílias que se tornaram evangélicas ou algo assim, uma maioria dos costumes que você pode detectar como costume católico que foi transformado, como esse sinal da cruz que eu falei, ou como falar o Pai Nosso faltando uma parte lá no final, né, incompleto, ou alguma coisa assim, você perdeu ali. Perdeu porque eles não fazem sinal de cruz, a próxima geração já não vai fazer mais nada. A vela, eles nem acendem vela, ainda acham que isso é idolatria, não sei de onde, tudo bem, problema deles. Ou seja, aí fica complicado você saber, só por nome, se a pessoa vem dessa origem ou não. Então, quando a pessoa se converteu lá para o protestantismo, para o católico, que é cristão velho, tudo bem, mas para o cristão novo que tinha, ou que trazia essas tradições criptojudaicas, elas também serão, elas desaparecerão com os dogmas protestantes, que anulam todo resquício de comportamento católico. Exatamente. Muito bem. E aí a pessoa fica presa somente a nomes, porque ele se chama Oliveira, que era um nome muito comum, que todo Oliveira, se quisesse se casar com uma cristã velha, ele era obrigado a trazer documento de pureza de sangue, porque a maioria dos Oliveira eram de origem judaica. Não vou dizer que eram todos, mas a maioria... grande maioria tem origem judaica. A maioria de origem portuguesa, né? Porque depois que vieram para o Brasil, logicamente, teve índio batizado com sobrenome Oliveira, teve escravo africano trazido com o sobrenome Oliveira. Quando o patrão comprava, já dava documento com o nome dele. Mas os judeus hispano-portugueses da família Oliveira, quando escolheram esse nome, a família Oliveira original, que nasceu em 1220, com um nobre português que lutou nas cruzadas e se chamou Joaquim Pedro de Oliveira, essa família estava em decadência numérica. Então os benevenisti que usaram o nome de Oliveira se tornaram a maioria. Que tem as suas origens entre os levitas. Exatamente. Muito bem. Rabino, para nós concluirmos aqui essa entrevista, eu acredito que vai exigir uma outra fala para trazer mais informações importantes, né? Mas para nós concluirmos esse primeiro momento, qual que é a sua orientação hoje à pessoa que está nos acompanhando e se descobre com essas origens, né? Muitas delas acabam procurando a comunidade, a sinagoga que é ali mais próxima a ela, e acabam não tendo ali uma receptividade, né? E hoje existe... o que o senhor orienta a essas pessoas que estão buscando essas origens? E são exatamente as pessoas que não conseguem voltar às suas tradições cristãs. Ela não consegue ir para a missa, ela não vai para a escola dominical, ela não vai mais para suas tradições religiosas, já exatamente por criar uma ruptura com essa convicção e principalmente quando se descobrem com as suas origens judaicas. Eu acho que o que nós temos que fazer é nos unirmos e evitar passar por essas humilhações que acabou de citar, e realmente acontece, infelizmente, e saber levantar nossa própria autoestima, não achar que judeu é só quem veio lá da Europa, que tem algum nome esquisito, porque esses judeus, quando eles vão para as regiões da América Central ou para a Holanda ou Portugal, eles também se deparam com a mesma situação. Os nomes deles é que são estranhos. Lá, onde a maioria é sefaradita, exato, eles passam a ser a minoria. Exato. Eu conheci um Mendonça lá em Israel, um David Mendonça. E ele disse, a mesma família Mendonça aqui no Brasil, né? Então ele disse que teve um Rosenfeld que falou para ele que Mendonça, de onde ele vem, são Goim. Ele falou, e lá de onde eu venho, os Rosenfeld também são. Muito bem. É claro, Rabino, que existem muitas sinagogas sefaraditas que também os tratam do mesmo jeito. Uhum. Né? Então, essa desfeita ela não é uma exclusividade askenazi. Então, há muitos relatos de comunidades. Mas geralmente. De comunidades sefaraditas em que elas também, né, elas
elas não dão um bom atendimento a essas pessoas que buscam ali um suporte, uma orientação sobre esse retorno. Infelizmente. Rabino, muito obrigado pela sua entrevista. Está aí essas informações, né? Os contatos do Anunciem Brasil. E agradecemos a grande presença do Rabino Jacob de Oliveira, que trouxe aí essas informações, que trouxe luz, né, a muitas das tradições cripto-judaicas que talvez exista na sua família, do comportamento de que seus pais e até mesmo seus avós talvez não saibam explicar essas origens. Isso somado aos nomes e a todas as ferramentas de buscas que estão disponíveis, é muito fácil você fazer esse mapa genealógico e, de fato, tirar dúvidas sobre suas origens. Não de que isso seja necessário, já que nós entendemos que as pessoas que têm essa origem, ela tem uma alma judaica e que nesse contato, esses dispositivos trazem à tona essas sensações e esses sentimentos. Agradecemos a participação de todos vocês e também a presença ilustre do Rabino Jacob de Oliveira. Muito obrigado. Shalom Uvracha. Shalom.